Esta é uma garrafeira que é aquilo colocada em 2007, contém cerca de 10 mil exemplares, em que todos eles se encontram cheios com vinho de mesa. Vemos então aqui o exemplo perfeito de como envelhecer vinho em casa, cuidados a ter. Neste caso, necessitamos de temperaturas constantes. Para vinhos de mesa brancos, convém guardá-los entre 13 a 15 graus. Para vinhos tintos, convém entre os 16 a 18 graus. Outro fator bastante importante, convém ter um local um pouco mais escuro, a fim de se evitar uma oxidação pela luz. Normalmente as pessoas falam na oxidação pelo oxigênio, e é aqui que também vamos falar na posição de guarda destas garrafas. Vemos que a maioria das garrafas se encontra deitada. Ao deitarmos a garrafa, vamos impossibilitar que o oxigênio passe pela rolha, que é feita de cortiça, evitando então o processo de oxidação pelo ar. Ao deitá-la, temos um contacto direto com a rolha ficando úmida, começa por expandir e a maioria do oxigênio não entra em contacto com o vinho. Outro fator a ter em consideração para vinhos de longa guarda, e é aqui que vamos então falar no Porto Vintage, que é um vinho singular, produzido meramente em anos excepcionais. Por norma, por década, apenas 2 a 3 vintages serão produzidos. Trabalho ou declaração que não cabe às empresas, mas sim ao Instituto que regula atualmente a nossa produção de vinhos, que é o Instituto de Vinhos do Douro e do Porto. A produção acontece então em época de vendima. O enólogo sabe que tem um potencial vintage em mãos, faz a produção, acaba a produção, o vinho é armazenado em grandes quantidades, em grandes balseiros ou túneis de carvalho, num período de 2 anos, e nesse período, ou durante esse período, uma amostra extraída, enviada então para o Instituto de Vinhos do Douro e do Porto, e vai caber então ao Instituto avaliá-lo, de acordo com os seus próprios parâmetros de avaliação e utilizando o seu próprio painel de jurados, para fazer então a declaração de um potencial vintage. Se declarado como um vintage, o vinho poderá ser engarrafado 2 anos após a colheita, após a produção, não é filtrado, sendo que vamos então ter que armazená-lo em temperaturas constantes, num local um pouco mais escuro e na posição horizontal, a fim de se evitar a oxidação. Outro cuidado a ter com o vintage é que ao longo dos anos vamos ter que rodar a garrafa para evitar que o depósito, que o sedimento natural se cola ao vidro, facilitando-nos então o processo de decantação a quando da sua abertura. Sendo que temos um Porto que não foi filtrado a quando de ser engarrafado, vamos então necessitar de o decantar, de o filtrar antes de o consumir. No entanto, o vintage requer outros cuidados, ou seja, quando decidirmos abrir o vinho do Porto Vintage, um dia antes convém colocar a garrafa na posição vertical. Desta forma estamos a forçar o sedimento natural a vir até ao fundo da garrafa. No dia seguinte, sim, vamos abrir o Vintage, vamos filtrá-lo, vamos decantá-lo e depois, quando da sua abertura, vem a parte pior, vamos ter que consumir todo o vinho num período entre 24 a 48 horas. Isso é normal, temos de ter em consciência que é um vinho que o contacto com o oxigênio é mínimo, ou seja, ele está guardado em grandes quantidades durante 2 anos, passado 2 anos ele vai passar o resto da sua vida a evoluir em garrafa, tornando-se o único vinho do Porto com capacidade de evolução em garrafa, e quando se abre dá-se então uma reação química que faz com que o vinho perca as suas qualidades principais muito rápido. Ok?